vá banhar-se aí 7 vezes no Rio Jordão e você ficará curado. Então aquele general achou um absurdo. Sou um homem importantíssimo, posso banhar aqui num rio sujo desse, se fosse num rio lá na minha terra, na Síria, um rio limpinho, mas num rio barrento desse, de água suja, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? De jeito nenhum. Então, os seus servos, que eram mais sábios que ele, disseram para ele: ô, seu Naamã, general Naamã, se ele te pedisse uma coisa impossível, uma coisa difícil de fazer, você não faria para ser curado? Ele disse: faria. Então, está pedindo só para você entrar dentro da água e dar 7 mergulhos. Então, com muito custo, ele foi e fez aquilo que o profeta havia mandado, né? Tinha orientado ele para fazer. E ele fez os 7 mergulhos, então, e foi totalmente curado. Mas veja que ele teve que descer as águas, ele teve que se humilhar, então, para receber o milagre. Muitas vezes as pessoas não recebem o milagre porque não se humilham. Então, as pessoas também, eles nem são usados por Deus para fazer milagres, porque não se humilham diante de Deus, e muitos não recebem o milagre porque não se humilham diante de Deus e das pessoas, revelando aquilo que está oculto, né? A lepra estava oculta aos olhos de muitos, mas existia a lepra. Assim também, você que está em pecado, confesse o seu pecado, se humilhe diante de Deus e peça aí o seu líder para orar por você. Se humilhe e você será exaltado, você será totalmente curado, liberto, perdoado de todos os seus pecados. Então, em segundo lugar, vemos que Deus não estava interessado na análise lógica de Naamã, mas apenas em sua obediência. Em terceiro lugar, Naamã recebe a cura quando desce o Jordão. Ninguém será restaurado se não descer. Naamã desceu e foi curado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em quarto lugar, Naamã tentou recompensar o profeta pelo milagre recebido, e Eliseu recusou, né? A graça não aceita pagamento por aquilo que faz. Então agora Naamã, curado, oferece presentes para Eliseu. E Eliseu é um homem de Deus. Por isso que no programa passado eu já disse e continuo dizendo, é muito difícil achar um homem de Deus. Ele não se corrompe, ele não pede, não cobra. Então, aí o profeta Eliseu recusa receber os presentes de Naamã, porque aquilo ali era obra de Deus, um milagre de Deus. Ele não iria cobrar por uma coisa que não é ele que fez, foi Deus que fez. Então, o que ocorre? O general vai embora e nós vamos ver aí já já o resultado quando o servo, né, de Eliseu, o Geazi, acha que o Eliseu está se fazendo aí de muito importante, está sendo muito rigoroso e que não está ligando para as riquezas, não precisa de riqueza. Então ele vê que ele precisava de coisas materiais, né? Mas Eliseu acreditava em Deus, confiava inteiramente em Deus, a sua vida, a sua situação financeira. Então ele tinha o que era necessário, não precisava de mais. Mas o Geazi não pensava assim, ele queria mais, ele queria riqueza. E nós vamos ver que ele vai atrás de Naamã para receber aqueles presentes. E como resultado ele vai ficar leproso. Vamos ver então as águas de Jericó. O texto de 2 Reis 2, 19 a 22 narra o episódio das águas amargas de Jericó que se tornaram saudáveis, através então da ação de Eliseu. Aqui o profeta pede um prato novo e que nesse se coloque sal. Feito isso, ele profetiza que aquelas águas se tornassem potáveis segundo a palavra do Senhor. Tais exigências possuíam um valor simbólico, pois o sal representa um elemento purificador. O prato novo simboliza um instrumento de dedicação especial ou exclusiva a Deus para aquele momento. Em todo caso, foi o poder de Deus que purificou as águas e não o poder desses objetos e ingredientes. Então aqui a situação é que as águas estavam amargosas, né? Os profetas estavam ali, precisavam beber e comer, mas eles diziam aqui as águas são muito ruins, são envenenadas, ninguém pode beber. Então o profeta Eliseu pede para eles: tragam um prato novo, aí uma salva nova, né, e um pouco de sal. Esse prato novo, sempre quando a pessoa quer que Deus faça alguma coisa, ele oferece a Deus alguma coisa nova, né? Jesus, por exemplo, queria o quê? Um jumentinho que não tivesse nunca sido montado, né? Aí quando vai se fazer a Páscoa, pega um cordeiro bem limpinho, sem nenhuma mancha, né? E um novinho também. Então, tudo era assim.
para oferecer a Deus tinha que ser alguma coisa nova, alguma coisa importante, alguma coisa de valor. Então ele pediu uma salva nova, que não houvesse ainda sido usada. Então ele vai, através daquele sacrifício, daquele oferecimento ali, uma coisa nova para Deus, que era difícil naquela época, e ele então vai agora oferecer um sacrifício a Deus ali, vai pedir a Deus um milagre. O sal era usado tanto para conservar as coisas, né? Era muito usado para alimentação também, era até considerado como um salário, e também o sal era usado para fazer a aliança. Então ali o sal seria usado para invocar a aliança de Deus com Israel, seria usado também como ali uma oferta, né, de sacrifício a Deus, já que o sal é importantíssimo, e Deus então responde com um milagre. Quando aquele sal é derramado na fonte de água, a fonte que jorrava água venenosa passa a jorrar água potável. Não serviu só para aquele momento, mas continuou sendo potável depois, demonstrando um milagre. Se não fosse um milagre, se fosse apenas a ação do sal na água, só aquele pouquinho de água ali teria efeito de ficar purificada. Mas não, a fonte passou a jorrar água purificada, água potável. Assim também somos nós, quando nós somos salvos por Jesus. Ele coloca em nós o Espírito Santo. Então, você era um pecador, você gerava morte, você estava indo para a condenação eterna. Mas agora você é nova criatura, tudo se fez novo, agora você está pronto para ser usado, né? Assim como aquela água agora seria usada para beber, para alimentar as pessoas, para ajudar a saciar a sede de todos, virou uma bênção, uma fonte que era de maldição, passou a ser uma fonte de bênção. Assim também o crente, quando ele aceita Jesus, ele agora passa a ser uma fonte de abençoar as pessoas. Então aquele que recebe aí no seu ministério os milagres é para passar para os outros, é para abençoar as pessoas. Por isso pouca gente é usada por Deus em milagres, porque precisa amar as pessoas, porque precisa desejar o bem das pessoas. Na parte 4 nós temos aí os milagres de julgamento, a maldição dos rapazinhos e a doença de Geazi. Então a maldição dos rapazinhos. Certa vez uns jovens debocharam de Eliseu, dizendo-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Reagindo à situação, o profeta invoca o julgamento divino sobre os zombadores, amaldiçoando-os em nome do Senhor. O efeito foi devastador. Aparecem duas ursas selvagens que se investiram contra os rapazes, matando 42 deles. Não se pode brincar com as coisas sagradas, e muito menos escarnecer dos servos de Deus. Então nós vemos aqui que Eliseu estava subindo, né, a Betel, ele ia oferecer sacrifício a Deus, ele ia visitar ali uma escola de profetas, assim como ele já tinha visitado em Jericó. Veja bem que quando Eliseu é chamado por Elias ali, Elias passa para Gilgal, depois vai com ele até Betel, depois vai com ele até Jericó e depois vai até o Jordão. Agora Eliseu vem fazendo o caminho inverso. Ele saiu do Jordão, foi para Jericó, depois ele vem para Betel, depois ele ainda vai para Gilgal. Então ele faz o caminho inverso, visitando todas as escolas de profetas, e Deus vai operando milagres e maravilhas através dele. Então aqui Eliseu está ali indo para Betel, subindo, e lá também tinha um altar de adoração a Baal, e tinha também, pelo que nós vemos, ali um bosque que foi consagrado à adoração a Baal. Como Acabe havia plantado o bosque de adoração, e era normal em todo lugar acontecer isso em Israel naquela época. Tinha ali um lugar de adoração em toda parte. Nós sabemos que havia um bosque porque as duas ursas saíram de um bosque. Então se imagina que aqueles rapazes eram pelo menos aí uns 200 rapazes. Também se imagina, não temos certeza, mas provavelmente eram rapazes usados aí como prostitutos cultuais, né? A Bíblia cita que lá em Judá haviam rapazes escandalosos, né, que eram usados na prostituição cultural, quando os homens iam oferecer sacrifícios ao seu Deus, né, a Moloque, a Baal. Então existiam tanto prostitutas como prostitutos cultuais. E os homens escolhiam, não era a mulher que ia oferecer sacrifício lá no templo,
Eram os homens que queriam boas colheitas, né? Queriam que fossem abençoados financeiramente. Então os homens que iam. Então tinham aqueles que tinham preferência por mulheres e tinham aqueles que tinham preferência por homens. Então ofereciam sacrifícios, né? Então eles queriam fertilidade, por exemplo, na terra e com as suas esposas. Então eles iam lá prestar um culto e praticar o ato sexual, ou com as mulheres prostitutas cultuais, ou com os homens prostitutos cultuais. Então são chamados rapazes escandalosos. Então provavelmente esses rapazes estavam vivendo nessa situação. Ninguém sabe, não podemos provar, na Bíblia não diz. Imaginamos que sim. Então o que acontece? Esses rapazes, como é normal, tanto as pessoas que vivem na prostituição, que são mulheres, como são homens, é normal essas pessoas debocharem das coisas de Deus. Então aqueles rapazes estavam ali debochando de Eliseu. Sobe calvo, sobe careca, sobe careca. Um deboche, uma falta de respeito para com Deus e para com o servo de Deus. Então Eliseu virou-se para trás e os amaldiçoou. E imediatamente saiu 2 ursas então de dentro de um bosque e pegou aqueles rapazes e matou 42 rapazes. Então pelo menos nós imaginamos que havia uns 200, porque muitos fugiram. 42 foram alcançados pelas 2 ursas. Então cuidado. Veja bem que Jesus, quando apareceu a Paulo no caminho de Damasco, Jesus não disse assim: por que você persegue os cristãos? Não, Jesus disse: por que você me persegue? Então aqui o deboche não atingia apenas a Eliseu, mas atingia a Deus. Deus tem ciúme dos seus servos. Deus tem ciúme daqueles que Ele usa. E a maioria dos crentes, infelizmente, debocha, critica, fala mal daqueles que são usados por Deus. Ao invés de desejarem também serem usados, de buscarem, jejuarem, orarem, buscarem a presença de Deus nas suas vidas, desejarem ser usados por Deus também em milagres, ao invés de fazer isso, ficam criticando, debochando daqueles que são usados por Deus. Depois nós vemos então a doença de Geazi. No relato de 2 Reis 5, 20 a 27, observamos as razões pelas quais Geazi foi julgado. Ele supunha que a recusa de Eliseu em aceitar os presentes de Naamã era apenas uma questão pessoal do profeta. Por isso resolveu tirar partido da situação. Usou o nome de Eliseu para validar sua cobiça, procurando tornar aceitável o que Deus havia abominado. Ele deveria saber que Deus não vende suas bênçãos, mas as dá gratuitamente. E assim o cobiçoso Geazi trocou o arrependimento pelo fingimento e ainda trocou a bênção pela maldição. Em consequência, teve de conviver com a lepra pelo resto da sua vida. Então, como nós já começamos a falar aí a história do Geazi aqui, o Geazi foi então atrás de Naamã e disse que era Eliseu que o havia mandado, e recebe os presentes de Naamã. E ainda oculta isso de Eliseu. Quando chega em casa, Eliseu pergunta: onde é que você estava? Então ele inventa uma desculpa, mas Eliseu disse: você não sabe que o mesmo Espírito que está em mim, o Espírito Santo, onde você foi, ele acompanhou, ele sabe o que você fez, você não sabe disso? Ele revelou para mim. Então Geazi fica leproso. A lepra que era de Naamã passou agora para Geazi, porque ele amou o prêmio material. Ele achou que a obra de Deus é feita por dinheiro. Ele achou que precisava de uma recompensa material por fazer alguma coisa em benefício de outrem. Tem muita gente assim. Graças a Deus que Deus não coloca lepra nas pessoas que vivem por aí vendendo milagres, né? Pessoas que são usadas por Deus em milagres e que andam cobrando por aí altíssimos salários, né? Ao invés de entrar todo mundo em jejum, oração, buscando a presença de Deus, desejando que os milagres se manifestem, nós estamos buscando pessoas que são verdadeiros artistas, que vêm fazer shows na igreja, né? Pessoas que vêm até trazendo a idolatria. As pessoas estão lá pedindo autógrafo, tirando foto, né? Promovendo a verdadeira idolatria dentro da igreja,